Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento do nosso programa Terra, Meu Amor, esse programa que vem no braço de comunicação da União Planetária, na TV Suprim, e que busca trazer para esse encontro convidados, pessoas especiais, para compartilhar conosco caminhos, experiências sobre as nossas relações com a nossa Mãe Terra. Hoje eu trouxe uma amiga querida que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Antes, porém, como sempre, no nosso encontro, eu vou compartilhar uma poesia, e dessa vez eu trouxe para nós ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. E ele nos diz assim: além da terra, além do céu, além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas, no rastro dos astros, na magnólia das nebulosas, além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e o coração, vamos. Vamos conjugar o verbo fundamental, essencial, o verbo transcendente, acima das gramáticas, e da moeda e da política, o verbo sempre amar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver. Então, é com esse convite para que a gente sempre conjugue esse verbo extraordinário, pluriamar, sempre amar, que eu convido Lúcia Mendes, ou Lucinha, como a gente conhece. Lucinha, seja muito bem-vinda ao Terra, Meu Amor. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, Regina. É uma alegria para mim estar aqui também. Então, antes da gente começar a conversar, eu vou ler um pouquinho do teu currículo para que os nossos telespectadores conheçam um pouco mais de você. Então, Lúcia Mendes é mineira de Belo Horizonte, ela mora em Brasília há 20 anos, na Serrinha do Paranoá. Então, há 10 anos ela mora lá, né? Ela participou já da Associação de Moradores e Produtores do Núcleo Rural do Palha, e atualmente ela é presidente da Associação Rede de Preservação e Desenvolvimento Sustentável da Serrinha do Paranoá. Em 2022, junto com outras entidades de Brasília, inclusive a Unipaz, criou-se o Fórum de Defesa das Águas do Distrito Federal, e ela segue integrando, aliás, com brilhantismo, né, Lucinha, essa coordenação, e também ela é membro do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Paranaíba. Então, Lucinha, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Eu vou te convidar para a gente falar sobre o verbo pluriamar, sempre amar, trazendo como foco primeiro o Fórum das Águas. Quem é, não é o que é, não. Quem é essa entidade, Fórum das Águas, que integra tantas pessoas num objetivo tão nobre e no exercício de conjugar o verbo amar as águas? Então, Regina, você trouxe Carlos Drummond, e eu vou resgatar aqui, junto com ele, o Chico Mendes. Na verdade, a história do Fórum ela tem um pouco de convergência com a história do Preserva Serrinha, né, que é a associação que eu presido. Que o Chico Mendes ele falava que, no início, ele achava que ele estava lutando para salvar uma seringueira. Depois ele percebeu que ele tinha que salvar a floresta. E quando ele se deu por conta, ele estava lutando pela humanidade. Quando a gente começa nessa conexão com a natureza, você vê, eu moro numa chácara, né? Eu morei 9 anos numa superquadra de Brasília, e há 11 anos, 12 anos, eu vim para cá. E quando você começa a conviver diariamente com a natureza, observar as árvores, observar o movimento das folhas, o movimento dos bichos, você começa a ter uma outra visão do que é essa conexão da gente com o planeta, né? A gente, quando está muito no cimento, a gente fica muito desconectado.
E essa proximidade com a natureza aqui na minha chácara, eu comecei a perceber, além dela, o que era o entorno aqui ao redor da minha chácara, que a gente tem córregos, que a gente tem muito cerrado em pé ainda, e a importância desse cerrado e dessas águas daqui para a cidade de Brasília. Aí, quando a gente foi perceber, Brasília são várias áreas produtoras de água interligadas. Então, foi nesse momento que a gente se encontrou e construímos esse movimento, que você chama de entidade, mas é também um movimento, né, de pessoas, de energias, de amores pelas águas, né, de amores pela natureza. E isso foi um momento de convergência em 2022, e de lá para cá a gente vem conhecendo mais o nosso território. Você sabe que o povo fala que a gente não protege o que a gente não ama. Então, quanto mais você conhece, mais você ama, né? Sim. Você vai se aproximando das pessoas, das coisas, dos elementos, e é nessa sinergia e nessa energia que vem crescendo a força do Fórum de Defesa das Águas. Sim, e é um trabalho muito lindo e muito importante que você vem coordenando e cada vez agregando mais pessoas. Porém, eu percebo, sabe, Lucinha, que nesse momento a gente precisa ter capilaridade nesses movimentos, no sentido de cada vez trazer mais a cidadania, nessa consciência do território, nessa consciência do que a gente está protegendo. Porque, por exemplo, em relação a essa questão da serrinha, né, o trabalho que aconteceu aí foi extraordinário do ponto de vista da identificação de nascentes, né? É, havia um projeto que ainda tá em pauta, né, da construção da implantação de condomínios e edificações, e que a comunidade mobilizada justamente identificou as nascentes, e com isso esse processo está adquirindo outros contornos. Então, assim, fica bem presente essa importância da cidadania organizada. Você poderia compartilhar com a gente sobre essa experiência? Então, parte do. Isso aí é até um aprendizado, né? Quando eu falo que você não ama o que você não conhece. Então, o esforço de conhecer o território, principalmente na época, foi 2015, 2016, quando o Instituto Toca do Sol, junto com a UNB, junto com a administração regional aqui do Lago Norte, organizou o projeto Águas. E uma das etapas do projeto foi exatamente buscar identificar quantas nascentes tinha no território. Até então, só se sabia de 6. E o PDOT de 2009, como você sabe, definiu essa região aqui da Serrinha como área de expansão urbana. Mas a partir do momento que você começa a conhecer mais o território, percebe, aprende isso. Nós temos mais de 100 nascentes já cadastradas, né? E o projeto Águas continua. Guardiões das Nascentes continua, que é uma tecnologia social que você, com um aparelho celular, com um georreferenciador, você identifica, aprende a identificar as nascentes e dali você já manda o localizador. Então, Sim, hoje nós temos mapas do projeto Águas que identificam nascentes no país inteiro. Já tem outros lugares que estão aplicando essa tecnologia. Mas aqui no Lago Norte, ela foi fundamental para chamar a atenção das autoridades, e nós começamos a falar disso com a população de Brasília, para enxergar qual é a sensibilidade desse território, por que ele é tão importante. Não é sim. só porque a gente quer preservar o quintal da minha chácara, não se trata disso. Se trata muito mais da área onde não tem nada, não é quintal de ninguém, porque é terra Sim. pública. E é uma área de recarga de aquífero, né? Que é dali que brotam as nascentes. A partir do momento que você mantém o cerrado em pé, é que você permite esse Exatamente. florescer das nascentes, né? Então, sim, só para esclarecer junto aos nossos telespectadores, PEDOT significa Plano de Ordenamento Sim, Territorial. Então, assim, vocês vejam, havia
um plano de ordenamento territorial que tinha identificado 6 nascentes. E essa mobilização da sociedade, da comunidade, ampliou isso para miríades de nascentes, mostrando a relevância desse território do ponto de vista da recarga de aquíferos. E para quem não é de Brasília, só complementando, Brasília, nós temos o Lago Paranoá, né, que assim, ele mãos em concha, eles envolvem Brasília. Então, nós temos o Lago Sul e o Lago Norte, porém, são braços de uma mesma totalidade. Então, por isso que a gente chama Lago Norte e Lago Sul. E isso que a Lucinha está trazendo é que no Lago Norte, a parte norte do lago, nós temos todas essas nascentes que, inclusive, trazem suas águas para o Lago Paranoá, que hoje abastece muitas residências de Brasília, né, Lucinha? Então, isso aí foi outro momento também importante, porque logo depois da identificação das nascentes, nós tivemos, em 2017, uma forte crise hídrica aqui no Distrito Federal, que nós precisamos passar várias regiões da cidade, teve rodízio de racionamento, né, de água, porque não tinha mais água para todo mundo, o reservatório descoberto, que é o maior, o mais importante, chegou a 5%. Então, nesse momento, aonde que Brasília foi se socorrer? Foi buscar água para socorrer principalmente a região norte da cidade, que é a região que está sofrendo mais de a carência de água, né? Foi aqui no Lago Paranoá, nesse braço norte que você estava dizendo. E são os 9 córregos da Serrinha que abastecem esse braço, onde você tem cerca de 40% da água limpa do lago. Então, ele se tornou, a partir desse momento, não só num lago de lazer, mas também num reservatório para abastecimento humano. E hoje, o que está acontecendo, Regina? Eles estão, o que era para ser uma estação de captação provisória, né, durante o racionamento, hoje essa captação está sendo duplicada. Por quê? Porque a região norte, que depois do Lago Norte aqui você tem a região de Sobradinho, o Ribeirão Sobradinho também está sobrecarregado, está pressionado pelo parcelamento ao redor dele. Nós não tem água disponível lá em Sobradinho para toda a população. Então, eles estão levando água daqui, fizeram uma obra gigantesca para levar água daqui, dessa estação de captação aqui junto da Serrinha, para levar para a Asa Norte, né, para a área norte da cidade. E isso que você está trazendo, Lucinha, é tão importante, porque é justamente isso, é a consciência de cidadania se mobilizando. Então, todo governo pode muito, mas não pode tudo, e a sociedade, nesse momento, desempenha um papel fundamental, porque nós estamos na ponta, nós estamos na beira do rio, nós estamos na beira do córrego, nós estamos vendo o território, não é? E você trouxe também essa questão que dialoga com algo que eu gostaria de conversar com você a respeito, que é a questão da segurança hídrica, porque nós estamos vendo um cenário. Está claro a questão da emergência climática. A gente viu agora há pouco o que aconteceu com nossos irmãos no início do ano, do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, nós precisamos realmente ter um cuidado com o território, tanto do ponto de vista do manejo da água, para evitar os impactos das mudanças nas enchentes, como também a questão da água no que dialoga com a segurança hídrica. E aí eu te pergunto, você que está nesse movimento, como é que você está percebendo o nosso território? Brasília, como é que você está percebendo essa relação cidadania, governo, gestão do território, Lucinha, no âmbito do Fórum das Águas? Olha só, Brasília está no bioma cerrado, né, que é o berço das águas. Então, tudo que acontece, que se faz na ocupação desse território, impacta toda a estrutura de bacias que vão levar água para o resto do país. Isso é uma primeira coisa que é importante as pessoas saberem, né? Que 7 das 8 principais bacias hidrográficas do país nascem por aqui, tem nascentes aqui. Brasília não é um território de grandes rios, rios caudalosos, é um território de nascentes, de pequenos córregos.
aprendendo sobre isso, identificando as nascentes na Serrinha e encontrando a mesma problemática de ameaça a essas nascentes em outras regiões da cidade, o Fórum de Defesa das Águas, em 2023, Regina, passou o ano percorrendo o território de Brasília, participando de todas as oficinas de revisão do Plano de Ordenamento do Território, que está em revisão, o PDOT está em revisão. E é esse plano que determina como, onde e de que forma pode ser ocupado o território, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, esse plano que, em 2009, diz que aqui na Serrinha era uma região onde você poderia ter novos bairros, hoje nós já sabemos que não é um lugar para ter novos bairros. Aqui deveria ser, por exemplo, uma área de proteção de manancial, porque está fornecendo água para um reservatório de abastecimento, que é o Lago Paranoá. Então, quando a gente percebeu isso, nós percorremos a cidade propondo que a grande discussão sobre como vai ser ocupado o território de Brasília daqui para frente tivesse como centralidade a importância da água, a importância da preservação das áreas produtoras de água, para garantir exatamente essa disponibilidade hídrica que você mencionou. O que acontece quando chega maio? Nós tivemos um primeiro evento no Rio Grande do Sul em setembro, depois um outro evento em fevereiro, chega a maio, vira uma catástrofe de proporções assim, monumentais, 78% de um estado completamente comprometido e destruído. O que isso mostrou para a gente? Assim? Não é aquela coisa de falar a gente tinha razão, não. A gente já estava se preparando, tentando se antecipar a essas situações de extremos climáticos que nós vamos estar prestes a viver, porque o IPCC já anunciou o alerta para extremo climático na região centro-oeste. Aqui nós vamos lidar com uma seca maior, menos chuva, um período de chuva mais curto, chuvas muito mais intensas, a seca mais longa e altas temperaturas. Então, é para isso que a gente precisa se preparar. E como que a gente se prepara para isso? A primeira coisa é parar o desmatamento de cerrado, é parar de interferir no ciclo de produção de água, porque a água ela infiltra pelas raízes das árvores profundas do cerrado. Ela não infiltra em nascente e em córrego. Ali ela brota. Para ela brotar, ela tem que infiltrar. Então, esse aprendizado do ciclo da água ele se tornou vital. O que antes era quase uma curiosidade assim, de ambientalista, né? De gente que gosta de ficar discutindo natureza e gosta de contar as historinhas, esse ciclo se torna hoje um conhecimento vital. A população precisa conhecer, saber respeitar o ciclo da água, porque senão os resultados, né, os impactos são tremendos. Então, a gente está assim, atento a isso. Nós tivemos em maio, você até participou do seminário Extremos Climáticos, Desastre no DF, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal, e nós propusemos esse debate com esse tema, já prestando atenção nos extremos climáticos que estavam acontecendo em Brasília. Aquelas chuvas de fevereiro que alagaram a cidade de uma forma assustadora, as ondas de calor que nós tivemos no ano passado, que também foi assustador, temperaturas de mais de 40 graus aqui em Brasília, para mim foi a primeira vez que eu vi. E aí, no meio disso, da preparação desse seminário, uma semana antes, a gente tem a catástrofe do Rio Grande do Sul, que veio como assim, um alerta vigoroso, que o país, não só Brasília, mas o país, o planeta, precisa prestar atenção na natureza e o que nós estamos fazendo. A União Planetária é uma ONG fundada em 1997 que tem como objetivo a construção de um mundo melhor, tendo como pilares virtudes como o amor, a igualdade e a solidariedade. Com o passar do tempo, a UP percebeu que os meios de comunicação desempenham um papel importante na construção da visão de mundo das pessoas. O problema é que, infelizmente, a nossa grande mídia está repleta de conteúdo negativo, violento e desesperançoso. Assim, nasce em 2007 a TV Suprem,
um canal pioneiro em comunicação positiva, 100% voltado para notícias boas. Nossos programas abordam temas como sustentabilidade, autoconhecimento e espiritualidade, educação e as boas ações, sempre buscando metas para a transformação da sociedade e do mundo. Se interessou? Nos acompanhe pelas nossas redes sociais e nossos meios de comunicação. Estamos no canal 2 da NET e no nosso canal do YouTube. Lucinha, uma coisa que eu acho que eu gostaria de saber a sua opinião, porque é, eu estou convencida de que os movimentos comunitários, a cidadania organizada, é que tem a força para vamos dizer assim, cobrar das políticas públicas as mudanças estruturantes para o seu próprio bem-estar, para a sua qualidade de vida. Então, assim, eu vejo que nós temos todo, você falou no IPCC, né, que é o painel das mudanças climáticas. Hoje em dia, nós estamos falando em emergência climática, não é mais mudança, porque o Uhum. cenário já se coloca numa perspectiva de uma demanda de mudanças de atitudes. E, no entanto, o que a gente está vendo é que não necessariamente os governos estão preparados até para incorporar os próprios materiais que eles geram. Eu vou trazer como exemplo esse trabalho maravilhoso feito pelo CIT Inova, contratado pela Secretaria do Meio Ambiente, sobre a questão da emergência climática no Distrito Federal, que mostra diretrizes de ação e de mitigação. Porque por que você conhece uma situação antes? Para você ter tempo de planejar e mitigar aqueles impactos que são inevitáveis. Então, você disse agora: nós vamos ter menos chuva, com pancadas intensas, vamos ter mais zonas de calor, mais seca. Sim, ok. A Terra tem uma dinâmica de vida e agora acirrada pela ação do ser humano que gerou uma aceleração dessas mudanças. Porém, nós, hoje em dia, temos um arcabouço de conhecimento, de tecnologia, de ciência, para podermos lidar com esses desafios. Mas é necessário que as políticas públicas se engajem e convoquem a sociedade. Então, assim, nesse seu trabalho junto ao fórum, como é que você vê, além de, por exemplo, provocar esse fórum com o Ministério Público, como é que nós poderíamos, através da sensibilização e da informação junto às comunidades, arregimentar cada vez mais pessoas nesse movimento de consciência pelas águas, pelo território? Olha, esse é o nosso maior desafio, porque a gente tem muito pouco espaço para se manifestar, para levar o conhecimento que a gente está provocando. Eu falo que a gente está provocando, porque eu vou te dar um exemplo. Assim, o ano passado, nós tivemos um estudo muito importante que foi feito a partir de uma provocação do Fórum, que foi analisar a vazão dos córregos da Serrinha, o nível do lençol freático da Serrinha e os impactos de futuros bairros aqui, o que aconteceria. Então, nós tivemos, junto com a UNB, com a parceria com o professor Vicente Bernardo, que ele fez essa análise e mostrou a importância da mata de cerrado da Serrinha ainda em pé, como ela é importante para fazer o sequestro de carbono, para filtrar o ar e para produzir água. Outro trabalho muito importante foi feito em águas emendadas, medindo a contaminação de mercúrio. Então, cada vez que a gente vai se aproximando da academia e trazendo esses cientistas para trabalhar e produzir conhecimento, esse conhecimento ele é transformador, Regina. Agora, a gente precisa fazer esse conhecimento chegar nas pessoas. Então, nós estamos agora aproveitando e criando, né, fóruns e audiências públicas, visita a escolas. Agora a gente está, vou te dar um spoiler aqui, de um projeto que o Fórum começou a trabalhar, eu nem tenho autorização para falar, mas eu vou falar, que é a criação de uma escola das águas. Seria um trabalho de articulação de conhecimento e disseminação de conhecimento para capacitação de lideranças das entidades que hoje compõem o Fórum. Nós temos mais de 150 entidades articuladas nesse fórum, mas todos, cada um tem o seu foco de trabalho, tem os seus desafios,
E a gente precisa capacitar essas pessoas, essas lideranças, até para poder disseminar junto às suas comunidades o que eles estão aprendendo. Né? Sim. Então, a gente está com essa iniciativa e, assim, buscando parceria sempre com o Poder Legislativo, tanto no nível distrital como federal, e nessa troca com a comunidade acadêmica de pesquisadores. E todo espaço que a gente tem, a gente aproveita para falar da água, que a água é um elemento vital que permeia a vida de todo mundo e todo mundo entende. Sim, Lucinha, você, é, quem quiser contactar o fórum, como é que faz, Lucinha? Conta para gente. Nós temos um perfil no Instagram, que é o Fórum Defesa das Águas, que vocês podem mandar mensagem por lá. E, sei lá, poxa, pelo Comitê de Bacias, pelas associações, a maioria delas hoje faz parte, todo mundo que está nesse movimento ambientalista com a gente. Mas o jeito mais fácil é pelo Instagram, que aí Tá. todo mundo que quiser é só mandar uma mensagem por lá. Lucinha, você sabe que lá na área e Granja do IP, a escola, o SEDE Agrourbano, que é uma escola rural que é protagonista em várias ações de proteção do cerrado e de proteção das águas, nós desenvolvemos um projeto chamado Plantando Árvores, Colhendo Água. Uhum. E isso é algo que eu acho importante, porque o cerrado brasileiro, nós aqui que somos serratenses, nós precisamos nos apropriar desse bioma. Então, nosso tempo já está esgotando. Eu vou passar a palavra para você trazer suas palavras finais, porém gostaria de trazer essa mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né, e nos vendo. É que vamos plantar o cerrado, vamos jogar, vamos ser semeadores, né? Nós precisamos resgatar o nosso bioma dentro do nosso próprio território. Isso é fundamental para que a gente possa trazer também as nossas águas de volta. Lucinha, o que que você gostaria de dizer agora no final do nosso programa para os nossos Eu queria telespectadores? agradecer pela oportunidade e lembrar as pessoas que estão nos assistindo que a água não nasce na torneira. Procure saber o caminho das águas e preservar esse caminho é preservar vidas. Então, é com esse convite que a gente se despede de você aqui, agradecendo você estar com a gente até agora e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Lucinha. Um beijo. Até lá.